Brasil amanheceu sob a expectativa de uma greve geral, mas passado o tempo não foi bem isso que ocorreu. A paralisação em Alagoas se resumiu a alguns setores, como transporte público, bancos e escolas, áreas em que os sindicatos têm notoriamente mais força. No mais, houve bloqueios em alguns pontos da cidade, atrapalhando a vida de milhares de pessoas que se deslocavam principalmente para trabalhar. A convocação de uma greve pela manutenção de direitos constitucionais é justa e legal, mas os bloqueios de pistas e garagens de ônibus ferem o direito de ir e vir de milhares de alagoanos. Esse é o principal assunto do Jornal do Dia desta sexta-feira. Por conta da greve geral, a população em Maceió fica sem transporte coletivo durante toda a manhã. Bancos fecharam e policiais civis não trabalharam. Polícia Militar define planejamento de segurança para o clássico do domingo. Partida será de torcida única. E na nossa virada cultural tem show de humor, samba e até arraial junino antecipado. Agora no Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. A manhã de hoje foi de paralisação de alguns setores aqui em Maceió. A greve geral não atraiu o número de pessoas esperado pelas centrais sindicais, mas conseguiu suspender os serviços bancários e os ônibus urbanos. O trabalhador botou a boca no trombone. Sempre que for preciso, a gente vai vir para as ruas, porque a classe trabalhadora não tem medo. Para a voz ser ouvida e levada em conta, eles fecharam a maior avenida da cidade. A polícia acompanhou o protesto, que reuniu alguns movimentos trabalhistas e sociais. Esta greve nacional ela segue o calendário nacional de paralisação contra as reformas da Previdência Trabalhista e a aprovação da Lei de Terceirização. Mais de 30 categorias participam desse movimento. Os bancários também fecharam as portas. Quem precisou realizar transações nas agências ficou prejudicado, mas super apoiou o movimento. Cada um tem que procurar seus direitos, né? E nós somos muito massacrados por esses políticos, então nós queremos a melhora. As escolas da rede pública decidiram suspender as atividades e vai ser assim durante todo o dia. Também não houve aula em algumas instituições particulares ligadas ao sindicato da categoria. Com a jornada intermitente, o patrão vai dizer, eu quero que hoje você trabalhe 4 horas pela manhã, mas amanhã eu não preciso do teu serviço da manhã, eu vou precisar à tarde ou à noite. Então você perde a sua vida social, as grávidas podem trabalhar em ambientes insalubres, não terá mais hora extra, formará banco de horas, ou seja, é a escravização da classe trabalhadora. As mobilizações são lideradas pela Central Única dos Trabalhadores. Mais de 150 sindicatos ligados à CUT participam dos protestos. A gente cobra que os parlamentares desse estado eles assumam sua responsabilidade, no qual no dia da eleição, quando eles se elegeram com o voto dos alagoanos aqui, que foi em defender a classe trabalhadora, em defender o estado, em defender o país, não em defender os interesses dos patrões, interesses dos grandes capitais, para auto se beneficiar, como é isso que a gente está vendo. O estado ficou de fora do movimento. Em nota disse que a ausência do servidor será considerada falta, mas o Detran foi contra a decisão e optou por não funcionar. Já alguns servidores administrativos do município participaram da greve. Segundo a prefeitura, mesmo não aderindo ao movimento, o direito à livre manifestação do servidor será respeitado. Os ônibus urbanos não circularam hoje pela manhã. Sem o serviço, o centro da cidade ficou praticamente vazio. Nenhum ônibus saiu desta garagem hoje pela manhã. A paralisação mudou a rotina de muita gente que acorda cedo para trabalhar. Quem depende do transporte público teve que buscar um plano B. Carro da empresa, estou aguardando se que passa. Pego de 8 horas. Ainda estou no meu limite já. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários informou que a frota liberada a partir do meio-dia será igual à de sábado, ou seja, 50% do efetivo. Esse protesto é contra a política, as reformas trabalhistas, a reforma previdenciária, a terceirização, que a gente entende que é nociva a todos os trabalhadores brasileiros. No centro da cidade, o movimento era tão pouco
que mais parecia um sábado. Muitas lojas optaram por não abrir. Mesmo assim, o policiamento foi ostensivo para garantir a segurança desde cedo. A Braskem garante que o acidente ocorrido ontem em Bebedouro foi o rompimento de um cano de água da mina de Salgema. O Instituto do Meio Ambiente diz que a empresa demorou para tranquilizar a população e os vereadores cobram explicações da indústria. Os moradores vizinhos deste ponto de exploração de Salgema, uma espécie de pedra de sal para a produção de soda e cloro da Braskem, acordaram assustados com o vazamento nestas tubulações. Eu saí, quando voltei, estava ali o aguaceiro, né? Correndo a água. Eu não sabia nem o que era. A gente estava dormindo, aí de repente aquele explosão. O acidente gerou especulações que davam conta de vazamento de gás, rapidamente desmentido pela empresa estadual de gás e de produtos químicos da Braskem. A indústria, através de nota, confirmou o vazamento de um dos dutos de água da mina de Salgema. Quando o cano rompeu, chamou a atenção e assustou muita gente que mora aqui no bairro de Bebedouro. O engenheiro responsável pela manutenção da Braskem, Carlos Manzotti, garante que o acidente foi numa tubulação de água e que não há risco para a população. Manzotti acompanhou a recuperação dos canos de perto. Sem saber que a nossa conversa estava sendo gravada, ele tranquilizou. Aí é um tubo de água, que é a água que vai fazer a injeção lá das minas, tá? Então teve um vazamento nosso e tem um vazamento ali da Casal. Aí a gente aproveitou já para fazer os dois ao mesmo tempo. Ao saber do acidente pelos boatos e telefonemas, o Instituto do Meio Ambiente mandou técnicos para o local. Houve o vazamento apenas na tubulação de água. Este técnico do IMA avaliou ainda que a indústria deveria ter tranquilizado a população antes de se propagar os boatos. Houve uma falha nesse momento de comunicar logo à população. Alguns moradores desta região ligaram para a Comissão de Meio Ambiente da Câmara e cobravam explicações. Os vereadores desconheciam a intensidade do acidente. O clima por aqui é de muita dúvida. Os vereadores acabam de criar uma comissão para investigar que tipo de acidente aconteceu na Braskem. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara estava assustado. O que assusta é o que é invisível. Você sabe que essa poeira vinda do cloro prejudica muito aquela população do Pontal, aquela população do Trapiche, do Prado, do Vegel. Essa poeira tóxica pode chegar a Pajuçara, a Ponta Verde, pode chegar ao Farol. O Partido Verde de Maceió também quer explicações. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara já foi acionada, vai entrar em contato com a Braskem e vai procurar saber o que é que realmente houve e o que houve. Este não é o primeiro acidente que ocorre na Braskem e que assusta a população. Em maio de 2011, houve um vazamento de cloro que contaminou pelo menos 130 pessoas que moram perto da indústria. Um dia depois, novo acidente com rompimento de uma tubulação na planta industrial. 5 funcionários da Braskem ficaram feridos. Por isso, vários segmentos voltam a discutir o risco da indústria instalada próxima aos bairros mais populosos do centro de Maceió. Como é que uma empresa que representa um gravíssimo problema para a sociedade, e não somente ali para quem está no entorno, mas toda, porque está encravada dentro da sociedade, dentro da cidade de Maceió. E no próximo bloco, mais informações sobre a greve em Maceió e no interior do estado. Eu volto já.